Os inimigos da cruz de Cristo. 1 Filipenses, capítulo 3, versículo 17, diz o seguinte: os inimigos da cruz de Cristo. O apóstolo Paulo diz o seguinte: irmãos, sede meus imitadores e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Tá vendo? Então, o apóstolo Paulo aqui diz aos cristãos, a todos nós cristãos, não só daquela época, mas a todos nós nos dias de hoje, para quê? Para que a gente imite ele, né? Sede, pois, os meus imitadores, né? Por quê? Em outra passagem ele diz assim: sede, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Amém? Por que nós devemos imitar o apóstolo Paulo? Porque ele imitava a Cristo, né? Imitava em quê? No procedimento, na pregação da graça, na pregação da palavra do Evangelho, da palavra de Deus, o verdadeiro Evangelho. E ele diz assim: observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Tá vendo? E quando ele fala esse nós, ele estava se referindo àqueles que receberam a graça de Deus, como era o caso de Tito, de Timóteo, né? Que aprenderam a graça de Deus ouvindo a pregação do apóstolo Paulo. Então, ele diz mais aqui, ó, 1 Tessalonicenses 3, no versículo 18. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Tá vendo? Ele está dizendo que havia pessoas que andavam entre eles, se fingindo de cristão, né? Mas que eram inimigos da cruz de Cristo. Por isso que ele disse para os cristãos que observasse. Quando uma pessoa estiver pregando para você, é isso que ele quis dizer, estiver falando de Jesus para você, observe o que é que eles estão pregando. Observe qual é a palavra que essas pessoas estão pregando para vocês. Se é o verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus Cristo ou não, né? Observe se eles imitam a gente, a mim. Observe se a palavra que ele está pregando é a mesma que eu prego. É a mesma que eu preguei para vocês. É o mesmo Evangelho que eu anunciei a vocês, né? Segundo o modelo que há em nós. Nós que é Tito, Timóteo, as pessoas que realmente também levavam a graça de Deus e que se converteram ouvindo a palavra do apóstolo Paulo. Ele diz aqui no versículo 18: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes, você veja que naquela época já essas pessoas se metiam no meio dos cristãos, deturpando a palavra de Deus. Andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, e o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com coisas terrenas. Tá vendo aí? Parece até que o apóstolo Paulo tá falando com... Né? Parece não. Essa mensagem aqui é para esses líderes religiosos de hoje, né? Quando ele fala os inimigos da cruz de Cristo, não é um só, são vários, né? Os inimigos da cruz de Cristo. Quem é o inimigo da cruz de Cristo? É aquele que procura justamente negar
tudo que Jesus já fez na cruz por nós, há 2000 anos atrás. E o que mais tem dentro do planeta Terra são homens desse tipo, que usam a palavra de Deus, montam suas arapucas aí, que essas igrejas são verdadeiras arapucas, né? E estão espalhados pelo mundo, através de rádio, televisão, através de todos os meios de comunicação, negando descaradamente o sacrifício do Senhor Jesus. Porque ele chama de inimigo da cruz? Por isso, porque eles negam tudo que Jesus fez na cruz. A Bíblia diz que na cruz, Jesus já levou os nossos pecados, mas eles pregam o pecado para as pessoas. Eles dizem que as pessoas estão em pecado, ou seja, eles estão dizendo que Jesus não levou o pecado, que Jesus não tirou o pecado. Quando um líder religioso diz a você que você tem pecado, ele está dizendo que Jesus não fez o que a Bíblia afirma que Jesus fez. Então ele se torna um inimigo da cruz. Mas se Jesus já levou o pecado, por que as pessoas fazem tantas coisas erradas? Elas fazem as coisas erradas, o que eles, os líderes evangélicos, cegos, sem o entendimento da graça, dizem que é pecado para você, na verdade não é. São obras da carne. Porque Jesus nos salvou, nos libertou, mas a Bíblia diz que, o apóstolo Pedro diz lá, que Jesus fez a remoção das imundícias, né? Que Jesus nos salvou, nos libertou, limpou o nosso espírito, não sendo feito a remoção das imundícias da carne. Tá vendo? Jesus salvou o nosso espírito, porque é o nosso espírito que vai habitar com Deus eternamente. Mas a carne, que não presta para nada, que o próprio Jesus disse, o espírito está pronto, mas a carne para nada aproveita. O lugar da carne é no pó, é no cemitério. Para que Deus vai salvar a carne se a carne não entra no reino de Deus? Então, quando se fala carne também, não está se referindo ao corpo somente, né? O corpo também vai para o pó, mas está se referindo aos pensamentos da carne, às vontades da carne. Essas vontades ficou. Jesus nos salvou o nosso espírito, mas não foi feita a remoção das imundícias da carne. Por isso que há uma luta entre a carne e o espírito. Enquanto nós estivermos vivos, nós vamos ter essa luta diária. São duas naturezas, uma terrena e outra espiritual. Por isso que a Bíblia diz lá em Gálatas 5,16 que a carne luta contra o espírito, mas o espírito também luta contra a carne. Né? O Espírito de Deus que está dentro do seu espírito, ele também luta contra a sua natureza, para que você não faça a sua própria vontade. Porque quais são as vontades da carne? Prostituição, lascívia, bebedice, inveja, glutonaria, homicídio, maledicência, toda aquela lista que você vê ali, e muito mais em Gálatas 5,16, são obras da carne. E como é que você vence essas coisas? Como é que o Espírito luta contra essas coisas? Quando você está se alimentando justamente do verdadeiro Evangelho, da palavra da graça de Deus, que é a única palavra que o seu espírito recebe, que é a única palavra que alimenta o seu espírito, que ativa o Espírito Santo dentro de cada um de nós e alimenta o nosso espírito para que a gente não vá cometer as obras da carne, para que a gente esteja fortalecido e vença, essa luta diária da carne contra o espírito. Enquanto nós estivermos vivos, vai haver essa luta da carne contra o espírito, porque as obras da carne é tudo que não presta, mas o espírito tem os frutos dele também, que é o amor, paz, longanimidade, bondade. E dentro do sistema religioso, você jamais vai ter essa palavra, a palavra verdadeira de Deus para alimentar o seu espírito, o pão nosso de cada dia. Por quê? No sistema religioso, o que eles fazem em 24 horas
é ensinar as histórias de Moisés, de Abraão, é ensinar você a fazer campanhas, votos, sacrifícios, missas, novenas, adorar arcas da aliança, né? Adorar templos, templos de malandrão. O que eles levam a pessoas é isso, a fazer correntes, né? Campanhas, fazer fogueiras santas de Israel, que nem de Israel é. Levar as pessoas para Monte Sinai, para monte, subir monte, descer montes, fazer jejuns, né? Pedir todo o dinheiro que as pessoas têm, mandar as pessoas dar tudo no altar. Né? Então, isso não é evangelho. Por isso que essas pessoas que estão dentro desse sistema, elas vivem de aparência. Olhando ali é tudo bonitinho, mas só a pessoa sabe como está a vida dela. Você membro, obreiro, evangelista, jovem, né? Você pastor, só você sabe como está a sua vida. Mas você está ali na frente das pessoas, vivendo de aparência. Muitos estão doentes, depressivos, com problemas mentais. Por quê? Porque eles não recebem a verdadeira palavra de Deus, não têm alimento no espírito. Vivem com medo da morte, do inferno, do diabo, de tudo o que não presta. Por quê? Porque elas estão diante de um homem que é um inimigo da cruz de Cristo. Porque quando a Bíblia diz que Jesus levou os pecados, aquele pecado de Adão, se o homem tivesse o pecado de Adão, se a gente ainda tivesse aquele pecado cometido por Adão, a desobediência, o pecado original, não havia mais ninguém vivo na face dessa terra. Porque a Bíblia diz que Deus não habita com o pecado. Não havia mais ninguém vivo. Então, esse pecado que Adão passou para nós foi removido por Jesus. Adão cometeu o pecado e passou para nós. Jesus veio há 2000 anos atrás e retirou esse pecado. João Batista, Jesus ia passando, João Batista disse para os discípulos dele, está vendo esse homem que vai passando aí? Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tira o pecado de onde? Do mundo. Que lugar é esse que nós estamos aqui agora? Não é o mundo? E o que é que Jesus fez com esse pecado? Jesus, ele tirou, ele removeu. Então, quando alguém nega isso e diz que você é um pecador, seja ele quem for, padre, bispo, pastor, reverendo, guru, não importa. Quando alguém afirma isso para você, ele está tentando fazer de Jesus, de Deus, um mentiroso, blasfemando contra o Espírito Santo, contra o Senhor Jesus. Por isso o apóstolo Paulo diz, cuidado, irmãos, cuidado para quem você dá ouvido, fique esperto, veja se eu já falei aqui, já chamei você de pecador. O apóstolo Paulo não chamava ninguém de pecador, porque ele tinha plena consciência, revelado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que o pecado foi removido. Como é que você pode ter uma coisa que Deus removeu? Mas devido a pessoa viver há muitos anos dentro desse sistema religioso, ouvindo falar de pecado, né? Como é o caso da Igreja Católica, por exemplo, que já vem há mais de 2000 anos falando de pecado. As pessoas já nascem ouvindo que elas têm pecado, que elas têm que se batizar, que elas isso, que elas aquilo, que elas têm pecado. Então isso está entranhado na mente das pessoas. Mas a verdade é que o Senhor Jesus já levou. Por isso que ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa é uma das verdades que talvez você não esteja ouvindo por aí. E por que ele não quer que você saiba que Jesus já levou os seus pecados? Porque enquanto você se sentir um pecador, sujo, miserável, você vai estar ali na mão deles, dependendo de pegar óleo ungido, pegar rosa, de fazer oferta, né? Você vai estar ali dependendo das orações dele, como se você não pudesse orar, dependendo da intercessão deles botarem a mão na sua cabeça e fazer todo esse tipo de coisa. Você vai ficar totalmente dependente. Então, o pecado, ele não existe, ele deixou de ser, foi destruído na cruz do Calvário. O que sobrou, o que restou na carne do homem, são esses ímpetos maus que está na carne. Como a carne não vai para o reino de Deus, Deus não é açougueiro, Deus não trabalha com carne. Né? Nossos corpos serão transformados. Esse corpo vai para a terra
junto com os sentimentos dele, com os pensamentos, esse corpo físico, e tanto o corpo físico como os pensamentos carnais será separado. Quando uma pessoa morre, tudo isso é separado. Quando um cristão morre, tudo isso aliás, já está separado. A pessoa morreu, acabou. O corpo, o espírito dela vai para Deus, e Deus dará um corpo novo de glória semelhante a esse, sem pecado, ou seja, sem as obras da carne, né? Então ele diz aqui, ó, vamos ler mais uma vez, 1 Tessalonicenses capítulo 3, no versículo 17 em diante. Irmãos, sede, pois, meus imitadores, ou seja, e observai os que andam segundo o nosso modelo, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. Está vendo? Ele não diz que o destino é o inferno. Quando ele fala essa perdição aqui, é porque o filho da perdição, quando ele morre, ele não vai nem para o céu e nem para o inferno. Ele simplesmente deixa de ser. Ele simplesmente deixa de ser. Porque se você não sabe, o filho da perdição, os inimigos da cruz de Cristo, né, eles não têm espírito. É por isso que eles não têm sentimento, não têm nada. Porque eles não têm espírito, eles não podem adorar a Deus. Eles fingem que oram a Deus. Eles choram, eles fazem cena. Eles são dissimulados, são psicopatas. Ele não pode adorar a Deus porque Deus só pode ser adorado em espírito e em verdade. E essa gente, ela é vazia, ela só tem alma. Ela não tem espírito, ela é como Adão. Adão só tinha alma, Adão não tinha espírito. Por isso a Bíblia diz que quando Deus criou Adão, Deus soprou o fôlego de vida nele. Adão andava, Adão falava, Adão fazia tudo o que a gente faz normal. Só que Adão não tinha espírito. Adão tinha apenas fôlego de vida, assim como o animal. O animal, o cachorro, por exemplo, ele não tem entendimento? Ele tem sim. Ele gosta de você, que é o dono dele, não gosta do estranho, né? Ele late para um, balança o rabo para o outro. Ele sabe quem é quem, né? A única diferença do filho da perdição para um animal é que ele fala. E muitos filhos da perdição estão aí, com o título de bispo, pastor, padre, reverendo, guru, estão aí. Eles são inimigos da cruz de Cristo. Quando alguém diz, cuidado, irmão, que você está em pecado e você pode ir para o inferno. Ele é um inimigo da cruz de Cristo. Porque o Senhor Jesus, há 2000 anos atrás, removeu o pecado. Adão era a alma vivente, como esses filhos da perdição. Não tinha espírito. A Bíblia diz que o primeiro Adão é alma vivente e o segundo é espírito vivificante. Quem é o espírito vivificante? Jesus. Jesus é considerado o segundo Adão, porque assim como Adão errou, pecou e colocou o pecado em todos nós, Jesus veio e tirou. Da mesma maneira que o pecado entrou no mundo, através de Adão, porque se o pecado entrou no mundo é porque ele estava fora. Quando o pecado entrou no mundo, entrou por causa de quem? Não entrou por causa do gato, do elefante, do papagaio, do jacaré, do cachorro, não. Ele entrou por Adão, por um só homem. Por isso a Bíblia diz que assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. Que homem é esse? Adão. Assim também por um só homem o pecado saiu. E os líderes religiosos, você perguntar para um líder religioso, por que eu sou pecador? Ah, irmão, você é pecador porque um homem lá no paraíso comeu a maçã, não sei o que, a jaca, o quiabo, não sei o que ele comeu. A Bíblia diz que foi um fruto. E este homem virou um pecador e passou o pecado para todos nós. Aí você pergunta, sim, mas não veio um outro chamado Jesus? Ah, não, esse aí mais ou menos, esse aí não é bem assim como está falando. Tirou e não tirou. Você vê que é engraçado, né? Eles dizem que Adão fez a obra perfeita, né? Mas que Jesus não fez perfeito. Então a Bíblia diz que na cruz Jesus venceu a morte, né? Venceu o diabo, né? E o pecado.
Aí eles pregam o inferno. Agora eu pergunto, para que um inferno sem diabo? Porque o diabo também foi destruído na cruz, né? Outro dia eu estava assistindo aquele filme, você assiste esses filmes aí, né? Esse filme aí de Jesus Cristo, que foi feito aí, esse último aí. Você vê que na hora que Jesus morre ali, é só um exemplo. Aquilo ali é uma fantasia, mas só um exemplo. Que cai aquela gota, né, de suor dele, você vê que o diabo ali é destruído. É mais ou menos aquilo. Foi destruído. Então algo que foi destruído não pode estar por aí destruindo ninguém. Então Jesus destruiu o diabo. Está escrito, se você está na sua Bíblia, está na Bíblia do planeta inteiro, todas as Bíblias do mundo inteiro. Hebreus 2,14. Visto que os filhos, Hebreus 2,14, não é 12, é 2. Hebreus 2,14. Isso é uma das maiores revelações da palavra de Deus para aqueles que têm olhos iluminados. Visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destas também, da carne e do sangue, ele quem? Jesus, igualmente participou. Ele não veio aqui? Ele não veio aqui, não veio no nosso meio, não ficou aqui 33 anos, ele não se vestiu de carne? Para que ele se vestiu de carne? Por isso que a Bíblia diz, Hebreus 2,14, visto que os filhos de Deus, você, eu, todos nós, os escolhidos de Deus, têm participação comum de carne e sangue, ou seja, você é de carne e sangue, ossos, células, eu também sou. Ou você é de madeira, ou é de cobre, ou é de cimento. Não. Os filhos de Deus, veja bem, ó, os filhos de Deus não são carne e sangue. Não está dizendo que eles são carne e sangue. Está dizendo que a gente está participando. Eu estou participando aqui desse corpo de carne e sangue. Se não tivesse corpo, não estava nem falando para você aqui. Porque eu estou participando por um tempo, não sei quanto. Se é 50, se é 70, se é 100, né? Mas disso eu acho que já é canseira, nem vai mais, né? Tem muita gente aí, né, que tem até 100 e tantos anos, 150, né? Mas é difícil. Por um tempo, né? Aliás, minha avó falava, não se preocupe com a morte, meu filho. Porque se você não morrer novo, de velho você não escapa. Né? Então, eu estou participando. Os filhos de Deus estão participando de carne e sangue por um tempo. Aí a Bíblia diz, da carne e do sangue, Jesus também participou. Agora, para que ele participou? Para que por sua morte destruísse aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Tá vendo? Jesus destruiu o diabo. E o que é a palavra destruído? A palavra destruído quer dizer destruído, aniquilado, reduzido a nada. O que é nada? Nada é nada. Né? Nada não pode estar por aí matando ninguém. Então, mas por que tem essas mortes? Por que tem essas desgraças tudo no mundo? Né? É por causa das obras da carne. As imundícias que ficou na carne. Os vícios do diabo que ficou na carne. Mas o diabo e seus demônios foram destruídos. Mas nós herdamos isso, essas coisas de Adão. Esses pensamentos, que é o pensamento carnal do homem natural. É a ira, né? A inveja, tudo isso. Não é o diabo que está matando ninguém, não. São os homens mesmo, por falta do entendimento, por falta do conhecimento da graça de Deus que já está dentro deles, que estão vivendo debaixo da própria ira. E essas coisas, e essas pessoas que caem na igreja que diz que é o diabo, igrejas não, empresas, né? Não, aquilo não é o diabo, aquilo é uma obra que tem na carne, que você desconhece o poder da carne. Mas uma das obras da carne chama-se feitiçaria. Todo tipo de feitiçaria que você pensar, de encanto, de magia, de tudo que não presta, faz parte desse bojo aí das obras da carne. É isso que eles usam muito nessas igrejas. A hipnose. Né? Tá vendo? A hipnose é uma obra da carne. Você vê que o hipnotizador vai lá e hipnotiza a pessoa. Você vai dormir agora, a pessoa dorme, né? A carne tem essa força. Você pensa que a carne é fraca? Depende. Se você não conhece a graça de Deus, a carne é forte. A sua carne está forte. É por isso que você vê pessoas dentro da igreja depressiva, doente. Você vê os escândalos aí.
Você vê a ganância desses homens, é o que o apóstolo Paulo disse aqui em 1 Tessalonicenses 3,19. O destino deles é a perdição, e o Deus deles é o ventre, porque só se preocupa com coisas terrenas. É o caso de muitos líderes que estão aí, que tem banco, tem até banco, para que um pastor quer um banco? Como o Macedo aí, tem um banco, hospitais, empresas, patrocinam time de futebol, redes de rádio, televisão. Ele só se preocupa com isso, com as coisas desse mundo. Aí o apóstolo Paulo diz assim, 1 Tessalonicenses 3:20, pois a nossa pátria, tá vendo? Está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aí ele diz aqui, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Tá vendo? Esse corpo que nós temos aqui é um corpo de humilhação, porque nós não somos isso, né? Nós somos espíritos, filhos de Deus, estamos participando, como diz Hebreus 2,14, por um tempo nesse corpo. Só que esse corpo está defeituoso. Esse corpo é um corpo de humilhação, porque muitas vezes você não quer fazer o mal e você está fora do espírito, você acaba fazendo, você acaba praticando. Esse corpo nosso acaba levando a gente a fazer coisas que muitas vezes a gente não quer. A gente se arrepende, o filho de Deus sempre se arrepende, mas o filho da perdição não. Tanto é que eles pregam a palavra de Deus, distorcem a palavra de Deus, sabem que está errado, mas eles nunca se arrependem. Quanto mais eles têm, mais eles querem. Quanto mais riqueza eles têm, mais eles querem. Quanto mais eles arrancam do povo, mais eles querem arrancar. Eles nunca estão saciados, porque o Deus deles é o ventre, né? Eles só pensam nisso, nas coisas materiais, em viver bem, em viver no luxo, em ter relógio de 300, 400 mil, em ter Ferrari, em ter isso, em ter mansões, iates, aviões. Eles só pensam nisso. Mas o apóstolo Paulo disse, cuidado, irmão, porque a nossa pátria está no céu. Tira o coração das coisas desse mundo. Não é errado você ter as suas coisas, você ter prosperidade, mas ele está dizendo, cuidado com esses homens, né? E agora, no final do ano, eles estão tudo oriçados, porque eles querem pegar o 13º das pessoas, querem tirar tudo que as pessoas têm, com essa tal de cegueira santa, que a pessoa está cega. A pessoa está há anos praticando essas coisas e nunca teve nada. Cada dia que passa ela está vendo a vida dela amarrada, atrasada. E entra ano e sai ano, eles estão mais ricos e as pessoas cada vez mais tristes e mais pobres. Né? Aqui, 1 Tessalonicenses 3:21, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus amados, e muito saudoso a minha alegria, a minha alegria e coroa. Assim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor, tá vendo? Firme na graça de Deus, não se deixe levar por gente mentirosa.